Irmãos, vamos retornar aos nossos lugares para darmos continuação aqui ao tempo da palavra. Segunda chamada. Brother Lu. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Enquanto você retorna aí, quero pedir também aos irmãos que vejam aí, quem ainda estiver no subsolo, e nós que estamos aqui, eu quero abrir com os irmãos no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, versículo 1. Senhor, nas tuas mãos, mais uma vez, entregamos este momento de compartilhar da palavra, confessando a Ti nossa limitação e pedindo ao Senhor que venha nos capacitar com o poder do alto, para que possamos falar e ouvir a Tua palavra, para que possamos ser edificados. Tome esse ambiente, pedimos ao Senhor que venha cingir nossas mentes, também repreender toda perturbação do inimigo, nos fazer ouvir a Tua voz na Tua palavra, sermos edificados, sermos tornados conhecedores da Tua vontade. Nós pedimos tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, Atos 2, verso 1 em diante diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Avançando aí para o versículo 37, que é depois da pregação que Pedro faz. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, na semana passada, nós iniciamos falando sobre
inauguração, vamos usar esse termo, a inauguração da casa de Deus no meio do seu povo. Primeiro, com o tabernáculo, construído por Moisés. No último capítulo de Êxodo, está gravado, os irmãos podem depois, se quiserem, revisitar a pregação. No último capítulo de Êxodo, quando Moisés coloca todos os itens do tabernáculo nos seus devidos lugares, e a Bíblia faz questão de detalhar todos os itens, detalhadamente falando ali o que Moisés fez. Quando Moisés coloca tudo ali no lugar certinho, a glória do Senhor desceu sobre aquela casa, encheu aquela casa de uma tal maneira que os sacerdotes não conseguiam mais ministrarem, porque a glória do Senhor havia enchido o tabernáculo. E nós falamos que o fato de a glória ter descido é um sinal de que Deus estava aprovando tudo aquilo que estava ali sendo feito. A glória desce, é Deus batendo o carimbo. Aprovo, concordo, confirmo. Moisés não orou pedindo para que a glória viesse. Pelo contrário, ele nem sabia, eu acho. Nem estava escrito que isso ia acontecer. Imagino eu que foi uma surpresa também para Moisés, porque ele só fez obedecer. Ele só fez construir tudo aquilo ali. Claro, ele e os irmãos que foram habilitados para aquilo, ele só fez pegar tudo aquilo ali conforme o modelo que tinha sido mostrado e colocou no seu lugar. Quando ele faz isso, a glória desce, a glória de Deus em sinal de aprovação. A glória de Deus não é só uma luz, não é só um brilho, não é só uma nuvem no sentido físico, mas a glória de Deus é a expressão de Deus. Quando a glória é porque Deus está sendo expresso. E quando Deus está sendo expresso, Ele está satisfeito. No Evangelho, antes de Jesus ir à cruz, já no seu batismo, o Filho de Deus já tinha alcançado testemunho de aprovação diante do Pai. Ele já tinha ali uma vida santa, uma vida de acordo com o coração de Deus. E por isso, no seu batismo, diz que ele acaba de ser levantado das águas, o céu se abre, a voz do Pai ressoa, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E disse que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Aquilo ali foi Deus dizendo: eu aprovo, eu confirmo que meu Filho amado tem a vida que eu quero que ele tenha, a vida humana, porque ali nós estamos falando do Deus encarnado. Então, o Senhor ali já tinha uma vida humana aprovada diante de Deus. Então, a glória de Deus, quando desce, é essa confirmação de que Deus aprova o que está sendo feito ali. A cena do tabernáculo aconteceu muitos anos depois, de novo, no templo que Salomão constrói. Salomão também recebe a planta de Davi. Nós lemos isso na semana passada, 1 Crônicas, capítulo 28. Salomão recebeu a planta, construiu aquela casa imensa, enorme, gloriosa, majestosa, de acordo com a planta que lhe foi passada. Quando Salomão inaugura essa casa, acontece a mesma coisa. 2 Crônicas, capítulo 5. A glória de Deus desce, enche aquela casa, de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar ali ministrando. Deus novamente estava dizendo: eu aprovo o que está sendo feito aqui, eu confirmo, eu vou habitar nesse lugar.
E o Senhor fala, e Salomão disse assim: o Senhor declarou que habitaria em densas trevas. Por que em densas trevas? Porque o Senhor se apresentaria ao seu povo no Santo dos Santos, que era o quarto totalmente escuro, era o cômodo totalmente escuro daquela casa, não havia luz natural, era totalmente escuro, e o Senhor ia aparecer ali, naquela escuridão, ia se apresentar ao seu povo, entre os querubins, na tampa da arca, no propiciatório, o Senhor ali ia se apresentar diante de seu povo. Então, o Senhor novamente aprova o que foi colocado ali. Salomão não pede para a glória descer. A glória de Deus não desce porque a gente ora pedindo para ela descer. A glória de Deus não desce porque a gente canta para ela poder descer. Não. A glória de Deus desce espontaneamente quando Deus aprova o que está sendo feito. Por isso a cena se repete no templo que Salomão constrói. Fiz questão de ler com os irmãos, agora no Novo Testamento, a inauguração da igreja. Nós acabamos de ler a inauguração da igreja. Os irmãos estão reunidos, orando, sem saber ainda, eles não sabiam ainda o que fazer. Tinham passado 40 dias com o nosso Senhor, depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que o Senhor estava ali passando para eles os assuntos concernentes ao reino de Deus. O Senhor ressuscita e passa 40 dias com os discípulos. Atos capítulo 1. E o Senhor diz: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles não sabiam ainda o que fazer exatamente, mas eles obedeceram. A igreja estava começando ali. Quando eles se reúnem no cenáculo, 120 pessoas mais ou menos, e eles estão lá, e nós podemos dizer, nós podemos usar a mesma linguagem do Antigo Testamento. A glória de Deus baixou naquela casa ali. O Espírito Santo veio batizar seus crentes, inaugurar a igreja, inaugurar o corpo de Cristo naquele dia. E por isso a glória desce como nunca tinha descido antes sobre os crentes. E aquele evento é único, porque ali foi a inauguração da igreja. A glória do Senhor desceu ali, línguas como que de fogo pousaram sobre eles. Da mesma forma como o Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 4, no batismo de Jesus, da mesma forma o Senhor falou assim: eu aprovo, eu confirmo, é meu povo, é minha igreja, é meu corpo que está começando aqui agora. E ali o Espírito Santo desce como um selo de aprovação para poder batizar os crentes, para poder inaugurar a igreja, e a partir dali a igreja começa. E eles começam, naquele caso ali, a falar em outras línguas. Por quê? Porque, como disse nosso irmão há alguns anos, a Torre de Babel confundiu as línguas. O Pentecostes uniu as línguas. Agora o Senhor empodera o seu povo, inaugura a igreja cheia de glória, e habitavam em Jerusalém, estavam presentes ali pessoas de pelo menos 16 nações, com línguas diferentes, e cada um deles ouviu falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Esse foi o milagre. E agora eles ouvem o evangelho na sua língua. O que a Torre de Babel complicou, o Senhor descomplicou agora. E Pedro faz aquela pregação, e nós lemos aqui o trecho depois da pregação, dizendo que as pessoas ouviram aquilo e o Espírito Santo convenceu elas, como disse o Senhor lá em João. O Espírito Santo convenceu aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Elas ficaram desarmadas e falaram assim: e agora, o que é que a gente faz? E aí Pedro fala: se arrependam,
sejam batizados. Vocês vão receber a promessa do Pai, que é o Espírito Santo, que a gente recebeu também. E aí, irmãos, sabe o que é o milagre? O milagre é que quase 3.000 pessoas são acrescentadas naquele dia. E não somente isso, mas essas 3.000 pessoas que são acrescentadas, elas passam a ter aquele viver que nós estamos acostumados a citar, de perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Prodígios e sinais eram feitos por mão dos apóstolos. Vendiam suas propriedades e bens, cuidavam uns dos outros, atendiam às necessidades dos irmãos da comunidade. Aqueles irmãos, nessa inauguração, nessa glória que desce, eles são agora direcionados a viverem segundo a vontade de Deus. Essa é a igreja que começa. Deus estava aprovando o que passou a acontecer ali. Então, é exatamente o que aconteceu no Antigo Testamento com o tabernáculo e com o templo de Salomão. Agora Deus inaugura sua casa, sua igreja, que não é mais um lugar físico, não é um prédio. Não é um prédio feito de tijolos, de cimento, de ferro, mas agora Deus inaugura o corpo de Cristo, tendo Ele como cabeça e nós como seu corpo. Isso é a igreja, isso é a casa de Deus, que ali estava num estado normal, ali estava num estado conforme Deus determinou que ela estivesse. E por isso podia receber a aprovação do Senhor. E aí a gente vai prosseguindo o livro de Atos. Irmãos, nós falamos a semana passada e repetimos agora. Nós precisamos entender que o nosso chamado não é só para nós nos sentirmos bem. Eu estou bem aqui. É muito bom se sentir bem, não é? Mas o nosso chamado vai além disso. Todo crente, eu e você, nós somos chamados primeiramente para perguntar se Deus está satisfeito, se Deus está se sentindo bem, porque Ele pode não estar. É verdade, é sim. Aqueles irmãos que estavam no cativeiro de Babilônia, passaram 70 anos lá, eles estavam bem. Estavam vivendo suas vidas ali. Tá bem. Mas somente aqueles que foram despertados pelo Senhor para saírem de Babilônia e voltar para Jerusalém, para aquele monte de escombro, somente aqueles cogitaram no coração o seguinte: eu posso estar até bem aqui em Babilônia, mas não é isso que o Senhor quer. O seu propósito não está em Babilônia. O seu propósito está lá em Jerusalém, na casa que foi destruída, na casa que hoje está em ruínas. Deus quer que nós voltemos e reconstruamos aquele lugar. Se nós ficarmos naquela filosofia de que o importante é eu me sentir bem, nós não vamos nos preocupar com o fato de Deus estar ou não satisfeito. Então é por isso que nós falamos na semana passada, quando você vai ler, por exemplo, aquele livreto, eu até trouxe aqui, Por que nos reunimos assim? Irmão Stephen Kahn. A gente pega um livreto desse pelo título e pensa que nosso irmão vai começar o livro dizendo assim: nós nos reunimos assim porque a igreja na Bíblia é assim, dessa forma, é assim que Deus estabeleceu. O irmão não começa por aí. O irmão começa o livro dizendo que nós nos reunimos assim porque a gente tem interesse
de cumprir o seu propósito, o propósito de Deus com respeito a seu filho. Qual é? Convergir em seu filho todas as coisas. Nós nos reunimos assim por causa dos interesses de Deus. Se não houver isso em nossos corações, a gente só aprendeu o que é tecnicamente. Só técnica, só doutrina. E a letra pode matar. Mas se tiver no nosso coração o interesse de dizer: Senhor, nós queremos nos reunir para cumprir a Tua palavra, independente de eu me sentir bem ou não, independente de ser espinhoso ou não, mas o nosso interesse deve ser cumprir o seu propósito. Tanto que é famoso aquele texto de Neemias capítulo 8, quando os irmãos falam assim: hoje não é dia, verso 10, hoje não é dia de se entristecer, hoje é dia de se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que ele falou de alegria do Senhor? Porque Deus estava alegre. A sua casa, que estava em ruínas, um punhado de pessoas saiu de Babilônia e veio para Jerusalém enfrentar aquela montanha de lixo para restaurar a sua casa, porque esse era o seu propósito. Então Deus está alegre, sua palavra está sendo valorizada, aquilo que ele disse está sendo levado em conta. Então Deus está alegre, não se entristeça não, Deus está alegre, a alegria dele é a nossa força. Então por isso que deve haver em nossos corações não aquela disposição de: se eu estou me sentindo bem, então está tudo bem. Às vezes nós estamos nos sentindo bem, Deus não. E muitas vezes o Senhor nos conduz a reunir no meio de muita luta e tribulação mesmo. A gente aprende a valorizar o reunir. Um irmão, uma certa feita, disse que quando ele lê esse texto aqui de Atos 2:42 em diante, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e etc. Ele fala assim: quando eu leio essa expressão e perseveravam, eu entendo que não deveria ser fácil. Não deveria ser fácil perseverar, mas eles perseveravam. Não esqueçamos os irmãos que não esqueçamos nós que os irmãos tinham toda a assistência de Deus, claro, mas eles viviam em terreno hostil. Eles viviam não somente debaixo da perseguição do Império Romano. O Império Romano já era por si só contrário à igreja. Não precisa abrir a boca para nada. Ele já era contrário. Por quê? Porque para o Império Romano, César era Deus. Aí aparece alguém dizendo que Jesus Cristo é Deus, aí já foi. Então os irmãos já viviam debaixo de uma atmosfera desfavorável. E fora o Império Romano, eles ainda tinham perseguição dos próprios judeus, seus conterrâneos, seus contemporâneos. Então o Senhor conduzia nossos irmãos ali a se reunirem, a se regozijarem, mas era debaixo de luta, era debaixo de dificuldade, mas eles perseveravam no ensinamento que era trazido pelos apóstolos, na comunhão, estavam juntos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, se preocupavam uns com os outros, pastoreavam uns aos outros. E ali eles começaram aquele viver debaixo da aprovação do Senhor. Mas irmãos, o que a história mostra é que assim como o tabernáculo que Moisés construiu, por causa do pecado do povo, ele foi destruído. Salmo 78 diz que o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló. O Senhor abandonou. A casa, o templo que Salomão construiu,
também foi destruído por causa de pecado do povo. Se afastou o povo do Senhor, não guardou a sua palavra, desobedeceu, se envolveu com os ídolos. O Senhor também destruiu aquele tabernáculo que era a sua morada. Eu quero ler com os irmãos lá 2 Crônicas, capítulo 36, só para poder deixar marcado. O finalzinho de 2 Crônicas 36 aqui. Olha o versículo 15. Eu vou ler antes, 14. 2 Crônicas 36, 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Está vendo? O Senhor, eu vou continuar lendo, mas está vendo que o Senhor dá testemunho, é a casa dele, é a casa que ele morava, é a casa que ele escolheu para ali se relacionar com o seu povo, a casa que ele tinha santificado em Jerusalém. Está mantido o testemunho, mas foi contaminada. O Senhor, Deus de seus pais, verso 15, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua morada. Irmãos, grave essas duas coisas, o seu povo e sua morada. Está vendo? O Senhor se compadeceu do seu povo e de sua morada. Tem o povo de Deus e tem a morada dele. 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Veja, irmão, nessa época aqui, coloque por gentileza a sua mente na palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Nesse momento aqui que acontece isso, você tem povo de Deus, mas você não tem casa de Deus. Os irmãos percebem? Povo de Deus existe aqui, e isso tudo é profético, mas casa de Deus não. Porque nós falamos a semana passada, existem textos como Hebreus capítulo 3, em que o Senhor fala que existe certo requisito a ser cumprido para você ter casa de Deus. Quando você diz assim, Deus tem sua casa entre nós, você não está se referindo, nós não estamos falando de Deus ter sua morada no nosso espírito, porque isso tem. O povo de Deus tem Deus habitando em si, cada um no seu espírito. No dia em que você se converteu, você foi selado. Agora, casa não. Casa de Deus, Hebreus 3 fala assim, ó, a qual casa somos nós.
Para você ter casa de Deus, você tem que ter um testemunho coletivo que Deus aprova. Um testemunho coletivo e não somente individual. Então é por isso que eu chamei a atenção que naquele tempo ali, que a gente acabou de ler, povo de Deus você tem, porque Deus não joga fora o seu povo. A salvação que nós recebemos, ela é eterna, nós não perdemos a salvação. Povo de Deus sempre vai existir, agora casa de Deus, talvez nem sempre. Porque para você dizer assim, Deus tem sua casa no meio do seu povo, você está dizendo, Deus aprova o que nós fazemos. A glória de Deus desce confirmando. E aí eu quero imediatamente chamar a sua atenção. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. Você tem povo de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo fazem parte do povo de Deus, da igreja. Quando nós partimos o pão aqui no domingo, nós falamos, essa é a mesa do Senhor. Não é a mesa desses irmãos que se reúnem aqui, é a mesa do Senhor. E por que a gente fala assim? Porque a palavra diz, nós, embora muitos... Você não consegue contar quantos crentes existem na face da terra. Consegue? Não. Embora muitos, a Bíblia também não contou não. Embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Então, povo de Deus, você sempre vai ter. Agora, casa de Deus, nem sempre, irmãos. Casa de Deus tem a ver com o nosso testemunho coletivo. É se onde nós nos reunimos, Deus está aprovando o que nós fazemos. E para Ele aprovar o que nós fazemos, tem que ser tudo feito conforme o modelo da sua palavra. É por isso que a glória desceu sobre o tabernáculo. Não é porque Moisés orou, Senhor, agora que está tudo no lugar, Senhor, desce aí a glória. Moisés não fez essa oração. Salomão também não. Ó, Senhor, construímos aqui, ó, pode descer agora, Senhor, a glória. Não. Eles inauguraram a casa. E uma vez que estava tudo conforme o Senhor tinha orientado, aí o Senhor falou assim, pode bater o carimbo, eu posso dar meu selo de aprovação. Irmãos, a igreja, quando foi inaugurada, em Atos capítulo 2, a igreja tinha esse selo de aprovação. Esse é o livro de Atos. Tem irmãos até hoje orando para a gente poder voltar aos tempos da igreja de Atos. Tem irmãos até hoje orando para que a gente tenha aquele viver da igreja primitiva. Não é impossível, mas se você conhece bem as Escrituras, você sabe que isso nessa era provavelmente não será atingido pela totalidade do povo de Deus. Pela igreja inteira. Leia comigo, por favor, 1 Timóteo capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3, verso 14. Em diante. Amém? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques
ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Não escutei. Que é a igreja do Deus vivo. Aí fala assim, ó: coluna e baluarte da verdade. Olha, será que a gente percebe o peso dessa descrição? A igreja, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essa descrição do que é a igreja tem um peso tremendo. Isso é a igreja no tempo apostólico, nos tempos de Paulo, quando ela ainda vivia, sim, debaixo de muitos ataques, mas vivia na sua normalidade, praticando a palavra, seguindo o modelo. Então, Paulo podia escrever pelo Espírito com toda a liberdade: ó Timóteo, estou escrevendo isso a você para que você fique ciente de como você deve proceder. A casa de Deus tem lei, a casa de Deus tem regra, tem princípio, tem palavra para ser seguida. Não é porque eu cheguei, porque eu nasci de novo, porque Deus me abençoou, que agora eu estou aqui e posso fazer o que eu quero. Não, tem modelo, tem planta. Então Paulo dá essa palavra a Timóteo, que é solene. Ó Timóteo, para que você fique ciente de como você deve proceder. Não é como você quer não, Timóteo, nem Luciano. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora, irmãos, alguns anos se passam e Paulo vai escrever 2 Timóteo. Leia comigo, avançando algumas páginas, capítulo 2. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, essa palavra também de Paulo a Timóteo é uma palavra profética. Lá atrás, nós lemos, Paulo escreve a Timóteo que a igreja é a casa de Deus. Mas os anos se passam e agora Paulo não pode mais falar da casa de Deus. Ele agora fala de uma grande casa. Por quê? Porque entrou a corrupção no meio do povo de Deus. Agora é uma grande casa. Agora, as cartas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, elas são escritas contando a história da igreja e falando assim, ó, ao vencedor. O Senhor ali profetiza para nós que Ele não vai mais contar com toda a igreja ser vencedora, toda a igreja obedecer a sua palavra, toda a igreja seguir o modelo, não. O modelo foi posto, o modelo está aí, mas o Senhor fala assim, ó, quem tiver ouvidos. A corrupção no meio do povo de Deus entrou de tal forma que agora alguns vão ouvir. Um setor
vai dar ouvidos e vai andar conforme o modelo, mas a grande maioria vai andar segundo os seus próprios caminhos. E eu estou falando coletivamente. Não estou falando só do nosso andar individual, não. Igreja, a expressão, a casa de Deus, você não vai encontrar isso em todo o povo de Deus. Por quê? Exatamente porque nós corrompemos o modelo. Nós corrompemos o modelo. Aquela história das 7 cartas ali, a gente não pode esquecer nunca. Ali o Espírito Santo está contando a história da igreja. Já falamos aqui muitas e muitas vezes. Tem irmão que já memorizou aquelas 7 cartas ali, de tanto que a gente bate nesse assunto. Por quê, irmãos? Porque isso é aprendizado para nós. Qual é a primeira carta? Carta à igreja em... Não escutei não, tá dormindo? Carta à igreja em Éfeso. Ali o Senhor está dizendo através de João, final do 1º século, a igreja ainda tem um estado desejável, que é o significado da palavra Éfeso. Porém, ela já começa a perder o primeiro amor. Irmão, quando você perde o primeiro amor, o Senhor, a sua palavra, o seu propósito deixa de ser o centro. Aí vem a segunda carta, qual é? Não escutei não. Esmirna, sofrimento. É o aumento da perseguição do Império Romano sobre a igreja. O Senhor fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. O Senhor mandou sofrimento, mandou perseguição, para poder acender os crentes. Talvez estivessem muito acomodados. E se passa aquela época toda de perseguição, muitos irmãos foram para a fogueira, muitos irmãos foram para as arenas das feras, foram mortos, muitos pagaram com sua vida, derramaram seu sangue, mas a igreja ninguém acaba, né? A igreja de Deus, a igreja continuou, claro. Mas aí, irmãos, veio a terceira fase. Qual é a terceira carta? Pérgamo. Eis o casamento. Eis o casamento. Agora a igreja que era perseguida, a igreja se une ao poder político da época. Nós estávamos conversando essa semana. Você tem irmãos que ele teve graça, ele é um Daniel, ele é um José do Egito, que teve graça do Senhor, teve direção do Senhor para estar lá no meio, lá no Palácio do Planalto, lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal. Ele teve graça de Deus para estar ali. Isso é totalmente normal. O que é anormal, aliás, são duas coisas anormais. A primeira é ele estar ali e esquecer que ele é filho de Deus e que ele tem que fazer ali a diferença. Primeira coisa. Segunda, é nós acharmos, isso também é anormal, é nós acharmos que a gente precisa de representação política para continuar como igreja. É outra coisa anormal. Nós temos que ter uma bancada evangélica. Isso é anormal. Se existem crentes lá naquele meio, que eles sejam fortalecidos e cumpram seus papéis de filhos de Deus. Mas a igreja não precisa disso. Não é condição para a igreja continuar a ser igreja. Na fase de Esmirna, a igreja era só perseguida. Não tinha representatividade política.
e o Império Romano tentou a todo custo acabar com a igreja. Acabou? Sim ou não? Nós estamos aqui, né? Não acaba. É obra de Deus. Por que a gente está falando isso? Porque a fase seguinte é assim: a igreja se casa com o poder político. Por isso que é eis o casamento, Pérgamo. E é nessa fase, possivelmente, que se cumpre aquilo que o Senhor profetizou na parábola do trigo e do joio. Como ela se une com o poder político da época, então o poder político começa a influenciar o modo de ser da igreja. E um monte de gente é introduzida na igreja sem nunca ter nascido de novo. Porque não se entra na igreja assinando um papel. Se entra na igreja pelo novo nascimento, se arrependendo de seus pecados, recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ah, mas meu nome não está anotado aqui em lugar nenhum, está no céu, no livro da vida. Aqui nós não temos um hall de membros com seu nome lá, seu CPF, seu endereço. Não tem, seu endereço não tem. Mas seu nome está no livro da vida do Cordeiro. É assim que se entra na igreja. Mas quando fala assim, ó, eis o casamento, é porque a igreja passou a acreditar. Isso não é de agora não, irmão. Isso não é de 2018 não. Isso é lá do tempo de Pérgamo. A igreja acreditar que ela vai ter benefício se unindo ao poder político da época. Então, houve ali um casamento que nunca era para ter acontecido. A igreja se casa com o mundo. E é tão profético aquela carta, como todas, claro. É tão cirúrgica aquela carta que o Senhor se apresenta assim, ó, isso diz ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ó, o Senhor falou assim, você, Pérgamo, você precisa se separar. Você precisa deixar o mundo de lado e ficar do outro. A espada afiada. Toda pessoa que manuseia aquela faca ali do açougue, do açougueiro, sabe que ela corta assim e assim. Ó, separar. E quem faz isso é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você, Pérgamo, está precisando se voltar para a minha palavra, para você separar desse casamento impossível. Só que os irmãos da época não se separaram. Pelo contrário, a situação piorou. É por isso que Paulo escreve primeiro a casa de Deus, depois, ó Timóteo, numa grande casa. Porque a situação da igreja vai piorar. E a carta seguinte, qual é? A quarta carta, Tiatira, sacrifício de incenso. A lógica humana, que às vezes a gente quer aplicar na igreja e não a palavra de Deus. A lógica humana que diz assim, ó, o império é romano, logo a igreja em Roma deve ser a principal. A ideia de se criar uma sede para a igreja. A ideia de se criar um comando central para a igreja. Hoje tem irmãos que quando nos conhecem, perguntam assim para a gente, mas vem cá, vocês estão ligados a alguma convenção?
Vocês estão ligados a alguma liderança central? E a gente com todo prazer fala, não tem liderança central. Porque na Bíblia não tem as igrejas e uma igreja que comanda as outras. Não tem isso, não tem. Igreja em Éfeso, igreja em Jerusalém, igreja em Corinto, igreja em Roma, cada uma tinha sua vida diante de Deus. Seu presbitério cuidava de seus assuntos. Mas aí quando chega na fase de Tiatira, é criado o que hoje nós conhecemos amplamente como catolicismo romano. Olha o nome, romano. Porque tem tudo a ver com Roma. A situação só fez piorar. É por isso que Paulo fala, uma grande casa, Timóteo. Agora o negócio bagunçou de vez. Agora procure você se guardar e seguir a palavra. É o que o Senhor fala em Apocalipse. Ao que vencer, o que tiver, o que der ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Então, cria-se ali o catolicismo romano na história, e é claro, se a igreja em Roma, que é a sede do império, é a mais importante, o chefe, já começou errado, o chefe da igreja em Roma é o chefe de todas as igrejas. Aí vem o Papa. Onde na Bíblia tem uma liderança central para toda a igreja? Não existe. E eles ainda têm o desplante de dizer que Pedro foi o primeiro Papa. E aí, irmãos, quando você, é como o irmão falou, você está caminhando assim, você e o Senhor, está tudo certinho aqui, os dois caminhando na mesma direção. Se de repente você resolve inclinar um pouquinho o seu caminho para cá, o Senhor vai continuar aqui andando no plano dele, mas a gente, só vai se distanciar. Por causa daquele pouquinho, aqueles milímetros que você desviou aqui, só um pouquinho só, Senhor. Só isso aqui que eu vi que é interessante fazer. Eu vou desviar só um pouquinho aqui. Quando o tempo passa, a distância só vai aumentando. É o que aconteceu aqui. Aí um monte de heresia é introduzida no meio do povo de Deus. Um monte de festa pagã, idolatria. Não é à toa que na carta a Tiatira o Senhor fala assim, conheço, o Senhor ele é maravilhoso, ele reconhece aquilo que nós fazemos de bom, de proveitoso, ele reconhece, conheço as tuas obras, está lá, mas eu tenho uma coisa contra você, é que você tolera que essa mulher, pronto, aí agora o feminismo vai atacar a Bíblia agora, que essa mulher que a si mesma se declara profetiza, é ela que diz que é profetiza, não é o Senhor não. Jezabel não somente ensine, como também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Depois que você, irmão, distancia um pouquinho do modelo aqui de Deus, tudo pode ser introduzido, tudo. Porque o desvio só faz aumentar. Então agora você tem a adoração dos santos. Imagine, Paulo escreve aos Coríntios, falando assim, aos santos em Cristo Jesus, santificados. A Bíblia é muito clara em dizer que eu e você somos santos. Agora, nós estamos sendo santificados. Em posição, nós já somos santos. Por quê? Porque Deus já nos vê glorificados.
mas em processo, na prática, no dia a dia, nós estamos sendo santificados, estamos sendo trabalhados. Mas aí agora se criou uma classe para dizer assim, ó, fulaninho é santo, ele está mais perto de Deus do que eu. Morreu, né? Morreu. Aí eleva ele à categoria de santo, categoria essa que a Bíblia diz que todos nós somos, mas se criou uma categoria chamada de santos, que eu vou acender uma vela para ele, para ele pedir a Deus por mim. Depois que você começa a se distanciar da palavra, tudo mais pode acontecer. E fora um monte de coisa que foi. Aí você tem adoração a Maria, você tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Ou seja, a situação só fez piorar. Modelo jogou fora. O modelo, a planta, jogou fora. O catolicismo romano criou o seu modelo. Criou o seu modelo. Aí Deus reagiu àquelas trevas daquele período com a reforma protestante. Qual é a quinta carta? Sardes. Agora, irmãos que contemplavam aquelas trevas do catolicismo romano, eles agora se levantam pelo Senhor, mas eles se levantam, observem os irmãos, eles se levantam com alguns pontos da fé, dentre eles, o mais importante, a justificação pela fé. Eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelo que Cristo fez. E a fé que o Senhor me dá, me leva, me transporta espiritualmente para estar em Cristo. E uma vez estando em Cristo, tudo que Ele fez é meu. Eu posso dizer que eu sou salvo, porque Ele me salvou. Não é porque eu fiz, a salvação é pela graça através da fé. E o Senhor, restaurando essa palavra, o Senhor mudou aquela história ali. É a reforma protestante do século XVI, que é conhecida como a reforma de Lutero. Mas a gente sabe, não só Lutero esteve ali, vários outros irmãos foram levantados por Deus para poder trazerem a palavra de volta ao seu lugar. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Nós não podemos deixar de reconhecer que Deus é o Senhor da história. Não podemos deixar de reconhecer o que Deus fez através daqueles irmãos naquele tempo. Foi uma reação de Deus. Mas é como nosso irmão Watchman falou naquele livro, A Ortodoxia da Igreja. Embora o Senhor tivesse levantado vários irmãos, voltado o coração deles para a palavra, e eles se separaram daquelas trevas do catolicismo, é como se ninguém tivesse parado e perguntado assim: mas venha cá, qual é o modelo? Onde está a planta? Como é que a igreja se move? Como é que nós somos igreja na prática? Parece que ninguém perguntou isso. Por quê? Porque se você for ver, com suas devidas modificações, claro, o protestantismo, as denominações protestantes, em grande parte, copiaram o modelo do catolicismo. Que modelo, Luciano? O modelo de ter locais físicos para reunir, chamar de igreja, isso aqui. O modelo de ter uma classe que é líder sobre todas as outras. A Igreja Católica tem o papado. As denominações têm as convenções.
que uma convenção se responsabiliza por um grupo de denominações. Será que alguém perguntou: qual é o modelo, Senhor? Qual é o modelo? É assim mesmo? Não. Algumas verdades da Bíblia foram restauradas, como essa, a justificação pela fé. Glória a Deus. Mas no que toca à prática da igreja, como nós somos igreja numa cidade? Aí, irmãos, eu pergunto. Não responda para mim, não. Responda para você mesmo. Aí eu pergunto: será que Deus pode hoje olhar para o seu povo e fazer descer sua glória? Será que Deus pode olhar para a igreja hoje e bater seu carimbo de aprovação? Será que Deus olha para o cristianismo hoje e vê a casa de Deus? E já te adianto outra informação: é por isso, você já deve ter ouvido isso antes, mas eu vou repetir, talvez aqui tem irmãos que não tenham ouvido isso. É por isso que nós acabamos de falar que nós não estamos nem no catolicismo e nem nas denominações protestantes. Porque nós entendemos claramente pela Bíblia que nenhum dos dois é o caminho para a igreja. Nem o catolicismo, nem as denominações. Aí eu volto a falar o que eu falei antes. Você tem povo de Deus, sempre tem. Povo de Deus você tem, casa de Deus nem sempre. Porque para você ter casa de Deus, Deus tem que estar aprovando aquilo ali. E como é que Deus vai aprovar uma coisa que é misturada, que é casada com os modelos, com as plantas que os homens fizeram? Olhe para o catolicismo, olhe para o protestantismo, vê se tem ali modelo seguindo. Você tem a palavra de Deus misturada com as coisas dos homens, com as invenções nossas. É isso que tem, irmão. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo, mas eu vou ler Esdras capítulo 3 com os irmãos. Para finalizar, e se o Senhor permitir, a gente continua no próximo domingo. Esdras capítulo 3. Verso 1. Eu quero só lembrar que esse texto que a gente vai ler aqui agora é justamente a casa de Deus ficou destruída por 70 anos e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então você tinha povo de Deus, mas não tinha casa de Deus. Mas aí, agora, passados os 70 anos, esse é o livro de Esdras, o Senhor despertou irmãos lá de Babilônia para dizer assim: não, o Senhor não tem propósito aqui não, a gente tem que voltar para reconstruir a casa lá em Jerusalém. Eles voltam. Então aqui, o livro de Esdras é esse acontecimento. Os irmãos estão voltando de Babilônia, da confusão, porque Babilônia é confusão. É o que o cristianismo é hoje, uma Babilônia, uma confusão, não é? Os irmãos voltam de Babilônia para reedificar Jerusalém. Aí, 3:1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito aonde? Na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde.
celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Irmãos, veja bem, veja como é, você lê esse texto e você já vê algo aqui diferente. Lá no tabernáculo, se pediu oferta, se construiu tudo, montou tudo, agora a casa está pronta, tudo no lugar, a glória desce. Tempo de Salomão, pede oferta, constrói tudo, bota tudo no lugar, inaugura, a glória desce. A casa inteira, prontinha. Aqui não. Aqui a casa está em ruínas, já foi casa gloriosa de Deus, agora está no chão, incendiada. Então agora os irmãos entendem? Agora a restauração começa aos poucos. Primeiro o altar. Primeiro o altar. Não construiu a casa, eu não vou ler por causa do tempo. A casa só vai ser inaugurada no capítulo 6. Mas aqui, vamos começar, tem que começar. Começou pelo altar. Por quê? Porque o altar no Novo Testamento aponta para a cruz. O altar aponta para a cruz. Tudo na igreja, na casa de Deus, tem que ser começado fruto da obra do Calvário. E ali no Calvário, o Senhor se entregou sem reservas. Ele tinha uma vontade. Ele tinha uma vontade. Se ele quisesse, ele não ia para a cruz. Mas ele negou a si mesmo e falou: eu vim aqui para isso. Então o altar também fala da nossa consagração, de nós nos voltarmos para os interesses de Deus. É isso que o irmão Stephen fala no livreto, porque nos reunimos assim. Não importa, não está em jogo o que me agrada, não. Está em jogo que Deus tem uma palavra, tem um modelo para ser cumprido, e eu vou cumprir esse modelo. Então, a restauração vai começar aos poucos da casa de Deus, porque tem que primeiro achar pessoas para poder dizer assim: Senhor, a gente larga o conforto de Babilônia, a gente larga o conforto que nós tínhamos para vir aqui, Senhor, para esse monte de escombro, para poder oferecer nosso braço, para trabalhar, para restaurar isso aqui. Então não começa a construir logo a casa, os muros, não, altar. Deus precisa ter hoje pessoas comprometidas com Ele, com seus interesses, para Ele poder restaurar a sua casa. Só que muitas vezes o evangelho que nós ouvimos é assim: eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar feliz, o lugar que eu estou reunindo é tóxico, o lugar onde eu me reúno me incomoda. Mas me incomoda não é porque segue o modelo, não. Me incomoda porque eu não quero seguir o modelo. Eu priorizo o meu bem-estar. Então, a casa de Deus em ruínas começa a ser restaurada a partir de pessoas, de irmãos e irmãs, que ouvem esse chamado para dizer assim: é mais importante atender aos interesses de Deus e negar a mim mesmo. Então, o processo agora é diferente, mas tem uma promessa de que Deus vai restaurar a sua casa. E não tem mais tempo, vamos orar, agradecer ao Senhor, e se Deus permitir, domingo que vem a gente continua. Agradecemos, Senhor, por estar diante da Tua palavra
e que o Senhor mesmo venha produzir em nossos corações essa disposição de atender aos teus interesses, de nos voltar para o Senhor, de nos consagrar a Ti. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.